Betelgeuse, localizada na constelação de Órion, é uma das estrelas mais reconhecíveis no céu. Sua tonalidade vermelha vibrante e posição proeminente a tornaram uma favorita tanto entre os observadores de estrelas quanto entre os astrônomos. Mas o que torna Betelgeuse verdadeiramente intrigante é seu comportamento misterioso. Astrônomos a chamam de uma estrela variável porque ela pulsa, expandindo e contraindo em tamanho ao longo do tempo. Essa pulsação faz com que o brilho da estrela flutue, às vezes tornando-a uma das estrelas mais brilhantes no céu e em outros momentos diminuindo significativamente. Agora, Betelgeuse é um verdadeiro gigante, com um diâmetro mais de 1000 vezes maior que o do nosso Sol. Se você a colocasse no centro do nosso sistema solar, ela engoliria os planetas internos, incluindo a Terra, e chegaria até Júpiter. Seu tamanho e massa imensos a tornam uma estrela supergigante vermelha, próxima ao fim de sua vida. Sim, essa estrela colossal está morrendo, mas esse não é o motivo de despertar nossa curiosidade, porque as estrelas morrem o tempo todo. O que tem deixado os astrônomos em alerta é o escurecimento de Betelgeuse. No final de 2019 e início de 2020, a estrela passou por um evento de escurecimento sem precedentes, perdendo uma porção significativa de seu brilho. Isso despertou especulações e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Várias teorias surgiram para explicar o escurecimento de Betelgeuse, mas uma possibilidade se destacou e mais tarde foi confirmada pelo telescópio espacial Hubble. Com base nos dados do Hubble, os cientistas descobriram que a estrela ejetou uma enorme nuvem de poeira, obscurecendo parcialmente sua luz em nossa visão. No entanto, a estrela não voltou a escurecer desde fevereiro de 2020 e não repetiu seu ciclo. O que sabemos é que, à medida que a estrela se recuperava de uma grande explosão de parte de seu interior no final de 2019, em um evento conhecido como o Grande Escurecimento, sua superfície agora está oscilando como gelatina em um prato e ela perdeu o ritmo natural de 400 dias que estava presente há pelo menos 2 séculos. Sim, Betelgeuse ainda está se comportando de maneira muito estranha e, olhando para o futuro, eventualmente chegará ao fim de sua vida e explodirá em uma supernova brilhante. No entanto, ninguém sabe ao certo quando isso acontecerá, exceto uma equipe de cientistas. De acordo com eles, a explosão pode estar acontecendo neste momento em que você está assistindo isso ou muito em breve. Se os astrônomos tivessem que adivinhar a próxima estrela próxima a explodir como uma supernova na Via Láctea, eles poderiam apostar em Betelgeuse. A estrela supergigante vermelha brilhante que marca o ombro de Órion está se aproximando do fim de sua vida e está a menos de 1000 anos-luz da Terra. Mas quão perto ela está de se tornar uma supernova? E estaremos aqui para ver? Normalmente, os astrônomos sugerem que ela pode explodir nos próximos 100.000 anos, ou seja, em breve em termos cósmicos, mas não em termos humanos. E isso, de certa forma, é decepcionante. No entanto, nossos cálculos podem ter sido imprecisos, e o espetáculo pode se desdobrar diante de nossos olhos a qualquer momento. Um novo estudo de Hideyuki Sayo e seus colegas da Universidade de Toku, no Japão, afirma que a estrela pode estar mais avançada em sua evolução e muito mais próxima de explodir do que pensávamos. Mas como eles afirmam isso? São as pulsações da estrela. Você vê, Betelgeuse é instável, respirando regularmente, com sobretons sobrepostos. Observando seu brilho ao longo do último século, os astrônomos observaram mudanças em períodos de 2.200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Normalmente, os astrônomos tratam os ciclos de 420 dias como a pulsação principal, com os ciclos mais curtos como sobretons. O período de 2.200 dias, ou 6 anos, geralmente não é considerado parte dessas pulsações e é chamado de período secundário longo, uma característica de origem desconhecida comum a 1/3 das estrelas supergigantes. Se o período de 420 dias for o principal, então Betelgeuse teria o tamanho equivalente a 800 a 900 sóis alinhados em uma fileira.
Colocada no sistema solar, ela quase alcançaria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e seus colegas acreditam que isso pode ser uma subestimação. Se o ciclo de 2.200 dias for o principal e todos os outros forem sobretons, então a estrela seria ainda mais supergigante, com o tamanho equivalente a 1.200 sóis, até mesmo mais amplo do que a órbita de Júpiter. Em linha com seu tamanho maior, a estrela estaria ainda mais avançada em seu ciclo de vida. Estrelas como Betelgeuse vivem rápido e grande. Assim como o Sol, elas começam a brilhar fundindo hidrogênio em hélio em seus núcleos, mais rapidamente passam para o hélio, fundindo em carbono. O carbono então queima para produzir outros elementos mais pesados. Ao redor do núcleo, elementos mais leves queimam em camadas, fazendo com que a estrela se expanda para fora como um balão de plasma quente. Saio e seus colegas usam simulações de computador para observar a evolução das estrelas desde o nascimento até a velhice, e então calculam as pulsações que deveriam ser observadas em cada estágio. Eles descobriram que todas as 4 pulsações, desde o ciclo de 2.200 dias até o ciclo de 185 dias, podem ser explicadas por uma estrela ou respirando ou nas últimas etapas da queima de carbono. Após o esgotamento do carbono no núcleo, espera-se um colapso do núcleo que levará a uma explosão de supernova em poucas dezenas de anos, escrevem os pesquisadores. Mas quando o carbono se esgotará? É difícil dizer porque os períodos de pulsação não mudam muito nessa fase tardia. Não é possível estimar exatamente quanto carbono resta no núcleo no momento, diz Saio. Apenas supomos que o tempo para o esgotamento do carbono seja provavelmente inferior a algumas centenas de anos. Portanto, para colocar algumas manchetes em perspectiva, o grupo de Saio não está dizendo que Betelgeuse explodirá amanhã ou mesmo na próxima década. A afirmação dos pesquisadores é que Betelgeuse explodirá em menos de 1.000 anos, em vez de 10.000 ou 100.000. A pulsação de 2.200 dias, se for radial, também cria outros problemas. Medidas espectroscópicas mostram que a superfície da estrela se expande e contrai a uma velocidade de cerca de 1,5 km por segundo, 3.300 milhas por hora. Se a estrela está respirando nessa taxa ao longo de um período de 2.200 dias, seu diâmetro total estaria mudando em 180 vezes o tamanho do Sol a cada ciclo. Mesmo para os astrônomos, isso é bastante significativo. Além disso, a pulsação de 2.200 dias também afetaria a pulsação dos sobretomos. Por exemplo, o ciclo de 400 dias nem sempre seria de 400 dias. Quando a estrela se expande ao máximo, esse sobretom se prolongaria, ou da mesma forma, quando a estrela encolhe, ele encurtaria. Essas mudanças seriam esperadas para se repetir de forma sistemática a cada ciclo de 2.200 dias, diz MacLeod, e não acredito que vemos evidências disso na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia de forma mais aleatória em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para aqueles que não sabem, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, o que causa expansão em uma estrela. À medida que todo o combustível é queimado e os elementos restantes não formam combustível, contra o próprio peso, o núcleo entra em colapso para formar uma estrela de nêutrons sólida, contra a qual o influxo de gás circundante se rebela para formar uma supernova. É uma estrela supergigante vermelha com uma idade de pelo menos 8 milhões de anos. Acredita-se que esteja nas últimas etapas de seu ciclo de vida, tendo queimado todo o hidrogênio em seu núcleo. Então, seremos capazes de assistir à explosão de Betelgeuse? Se pudermos viver por mais alguns milhares de anos, com certeza. Que espetáculo seria presenciar, não é mesmo? Você está no canal Terraverse e logo estarei trazendo mais conteúdos como este. Se inscreva e deixe um like. Até logo!